No alto dos Alpes da Baviera, na Alemanha, ergue-se um espetáculo que parece ter saído das páginas de um livro de histórias. O castelo de Neuschwanstein é uma visão de tirar o fôlego, com torres altíssimas, varandas românticas e calcário branco brilhante. Sua localização, empoleirado em um penhasco acidentado com vista para um vale exuberante, só aumenta seu fascínio mágico. Milhares de visitantes vêm a cada ano para vivenciar sua beleza. Eles são imediatamente transportados para um mundo de fantasia e maravilhas. A história do castelo é tão cativante quanto sua aparência. Foi uma criação do rei Luís II da Baviera, um monarca conhecido por suas excentricidades e amor pela arte. Luís, frequentemente referido como o Rei Cisne ou o Rei Louco Luís, imaginou Neuschwanstein como uma homenagem às óperas de Richard Wagner e aos ideais românticos da cavalaria medieval. Ele colocou seu coração e fortuna na criação de um refúgio particular que o transportaria para o mundo de sua própria criação. Aninhado em meio à paisagem de tirar o fôlego dos Alpes da Baviera, Neuschwanstein é mais do que apenas um castelo. É uma prova do poder da imaginação e do fascínio da beleza. Suas paredes brancas brilhantes e torres altíssimas, erguendo-se majestosamente contra o pano de fundo de florestas verdes e picos cobertos de neve, criam uma imagem de esplendor incomparável. A localização idílica do castelo, situada acima da vila de Hohenschwangau, só aumenta seu charme de conto de fadas, tornando-se um destino inesquecível para viajantes de todo o mundo. Seja banhado pelo brilho dourado do nascer do sol, ou envolto na névoa de uma tempestade nas montanhas, Neuschwanstein nunca deixa de encantar. Sua imagem se tornou sinônimo de romance, fantasia e o apelo atemporal de uma era passada. Ele continua a inspirar admiração e admiração em todos que contemplam seu esplendor. O rei Luís II ascendeu ao trono da Baviera em 1864, com a tenra idade de 18 anos. Ele era um rei que vivia em um mundo de sonhos. Luís era um apaixonado patrono das artes, um amante da beleza e um indivíduo profundamente reservado. Ele estava mais interessado no mundo da fantasia e da arte do que nas realidades de governar. Ele encontrou consolo e inspiração nas obras do compositor Richard Wagner. As óperas de Wagner, com seus temas de mito, lenda e romantismo, ressoaram profundamente com o jovem rei. Luís viu na obra de Wagner um reflexo de seu próprio mundo interior. Ele ansiava por criar uma manifestação física desses ideais artísticos. O castelo de Neuschwanstein se tornaria sua maior expressão desse desejo. A construção de Neuschwanstein começou em 1869. Não foi projetado como uma fortaleza de poder, mas como um retiro privado para o rei. Luís estava intimamente envolvido em todos os aspectos do projeto e construção do castelo. Ele examinou plantas, consultou arquitetos e não poupou despesas em sua busca para criar um palácio digno de seus sonhos. Luís imaginou Neuschwanstein como uma homenagem a Wagner e aos ideais românticos da cultura medieval alemã. Por todo o castelo, murais e obras de arte retratam cenas de óperas wagnerianas e lendas alemãs. A arquitetura do castelo, uma mistura de estilos românico, gótico e bizantino, evoca uma sensação de grandeza atemporal, transportando os visitantes para um mundo de cavalaria e amor cortês. Criar Neuschwanstein foi um esforço enorme, repleto de desafios e contratempos. A localização remota do castelo e os projetos complexos apresentaram obstáculos logísticos desde o início. Os materiais tiveram que ser transportados montanha acima e artesãos qualificados foram necessários para executar a visão ambiciosa de Luís. A construção de Neuschwanstein foi uma maravilha da engenharia do século XIX. Técnicas inovadoras foram usadas para superar os desafios de construir no topo de uma montanha acidentada. Apesar desses esforços, o castelo nunca foi totalmente
Ele se retirou ainda mais para seu mundo de fantasia, muitas vezes vagando pelo castelo à noite e mergulhando em seus sonhos. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático, e as preocupações sobre sua estabilidade mental aumentaram. Em 1886, Luís foi declarado louco por seu governo e deposto de seu trono. As circunstâncias em torno de sua declaração de insanidade permanecem envoltas em controvérsia até hoje. Alguns historiadores acreditam que ele foi injustamente removido do poder, enquanto outros sustentam que seu estado mental estava realmente se deteriorando. Apenas alguns dias após sua deposição, Luís foi encontrado morto no lago Starnberg, junto com seu médico assistente. As circunstâncias exatas de suas mortes permanecem um mistério. Alguns teorizam que Luís cometeu suicídio, enquanto outros suspeitam de crime. A morte repentina e inexplicável do rei só aumentou a mística em torno de sua vida e reinado. A morte do rei Luís II marcou o fim de uma era para a Baviera. Seu reinado foi marcado por extravagância e tragédia, e seu legado continua a ser debatido até hoje. Apesar das controvérsias, não há como negar o profundo impacto que ele teve na paisagem cultural da Baviera e do mundo, deixando para trás um legado de maravilhas arquitetônicas que continuam a cultivar e inspirar gerações. Todos os anos, milhões de visitantes de todo o mundo migram para o castelo de Neuschwanstein, ansiosos para experimentar sua magia em primeira mão. Pisar dentro de suas paredes é como entrar em um conto de fadas. Cada cômodo é mais ricamente decorado que o anterior, com entalhes complexos, murais coloridos e lustres brilhantes. Um dos cômodos mais impressionantes do castelo é a Sala do Trono, um salão altíssimo projetado para evocar a grandeza de uma basílica bizantina. Embora Luís tenha morrido antes que pudesse ser mobiliado, a Sala do Trono permanece um espetáculo de tirar o fôlego. Seus elaborados mosaicos, detalhes dourados e tetos altos deixam os visitantes sem palavras. Outro destaque é a Sala do Cantor, um grande espaço inspirado no castelo de Wartburg e destinado a apresentações wagnerianas. O salão é adornado com murais que retratam cenas de lendas medievais, criando uma experiência imersiva que transporta os visitantes de volta ao tempo dos cavaleiros e donzelas. Por todo o castelo, os visitantes descobrirão grutas escondidas, passagens secretas e vistas deslumbrantes da zona rural da Baviera. O design peculiar do castelo, inspirado em lendas medievais e óperas wagnerianas, é uma prova da imaginação de Luís II e seu desejo de criar um mundo próprio. O impacto de Neuschwanstein se estende muito além dos Alpes da Baviera. O castelo inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Sua imagem se tornou sinônimo de contos de fadas e romantismo, capturando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Talvez o exemplo mais famoso da influência de Neuschwanstein seja o Castelo da Bela Adormecida de Walt Disney, que foi diretamente inspirado no Palácio Bávaro. A estrutura icônica, um símbolo da marca Disney, apresentou a gerações de crianças a magia e o encanto de Neuschwanstein. O castelo serviu de modelo para outros castelos da Disney, consolidando seu lugar na cultura popular. A influência de Neuschwanstein também é evidente em vários filmes, programas de televisão e videogames. Sua silhueta distinta foi apresentada em inúmeras produções, muitas vezes servindo como uma abreviatura para fantasia e encantamento. De épicos de fantasia a comédias românticas, Neuschwanstein continua a inspirar cineastas e contadores de histórias. Além de seu impacto visual, Neuschwanstein também deixou sua marca no mundo do turismo. Como um dos destinos turísticos mais populares da Alemanha, o castelo atrai milhões de visitantes a cada ano, contribuindo significativamente para a economia local e consolidando seu status como um ícone global. Hoje, o castelo de Neuschwanstein é uma prova do poder da imaginação
do fascínio da beleza e do legado duradouro de um rei que ousou o topo de montanha da Baviera, para testemunhar o esplendor de Neuschwanstein. Eles vêm de todos os cantos do globo, atraídos pela beleza de conto de fadas do castelo e pela história intrigante de seu criador. Para muitos, visitar Neuschwanstein é uma experiência única na vida. É uma chance de testemunhar em primeira mão a maravilha arquitetônica que cativou o mundo por mais de um século. Seja explorando o interior opulento do castelo, admirando suas vistas deslumbrantes ou simplesmente absorvendo sua atmosfera mágica, os visitantes certamente sairão com memórias que durarão a vida toda. O castelo de Neuschwanstein é mais do que apenas uma atração turística. É um símbolo de esperança, inspiração e o poder duradouro dos sonhos. Em um mundo frequentemente consumido pelo mundano, Neuschwanstein nos lembra que a magia ainda existe, se ao menos ousarmos buscá-la.